para agradecer a vós e ao nosso irmão, Osney, por toda essa dedicação, por seus estudos e por contribuir para com este grupo, com todo o seu conhecimento e com a sua luz. Agradecemos a vós, Jesus, e vos pedimos que nos abençoe nesta noite, abençoe nosso irmão, para que possamos, junto com ele, somar neste aprendizado e guardar em nosso coração as sementes necessárias para nosso caminhar. Que Jesus nos abençoe esta noite e esse estudo. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Então, hoje, com a palavra. Agora estão me ouvindo? Meu áudio tinha fechado, estava fechado. Estão ouvindo hoje? Agora. Já estou ouvindo, né? Primeiro eu queria fazer alguns agradecimentos, que eu acho que são importantes. Primeiro eu quero agradecer à equipe espiritual dessa casa e à equipe de encarnados por terem acolhido, né? Acolhido essa proposta que eu fiz de trazer esses temas, aceitado abrir esse espaço para que eu pudesse tentar de alguma maneira dar a minha contribuição de trabalho, mesmo estando com a pandemia e com todas as coisas que têm acontecido. E dizer que, assim, eu preciso agradecer porque eu estou sendo assistido e cuidado pela espiritualidade através dessa oportunidade que a casa me permitiu exercer. Eu sou o maior beneficiado de estar tendo essa chance de falar a respeito disso, de estudar a respeito disso. A minha saúde mental é o meu benefício que está sendo o primeiro de todos, com a permissão da espiritualidade de poder dar essa contribuição. Em especial, algumas pessoas eu preciso mencionar. Eu quero agradecer a Itamar pelo carinho e cuidado que ela tem tido diariamente comigo. Agradecer a Mário, né, pela paciência e disponibilidade de poder contribuir com isso, para que isso acontecesse. E quero agradecer em especial a uma pessoa que tem me dado grandes lições quando está presente, me colocado para refletir muitas coisas de importância para a minha vida, para o meu crescimento pessoal, que é Jailson, apesar dele não estar aqui hoje. Então eu preciso deixar essas menções pelo tanto que tem contribuído com o meu crescimento. E hoje, em especial, esse tema, né, falar de alegria, ou melhor, de doença, saúde e paz, toca muito profundamente a nossa essência, porque nós estamos vivendo uma travessia num momento de adoecimento do planeta, porque, na verdade, nenhum de nós pode, de verdade, falar de saúde integral devido às coisas, às diferentes coisas que acabam nos atingindo, nos fazendo ter dor e sofrimento. Então, é preciso pensar muito em doença e saúde a partir do aspecto de ter paz, né? De trilhar o caminho nesse planeta com as dificuldades que ele apresenta de uma maneira pacífica, tendo paz interior, tendo coragem para sustentar a paz interior. Então, hoje, nós vamos conversar um pouco a respeito daquela mensagem da Revista Espírita, do Dr. Morel, tratando dessa questão de saúde e doença. Vamos passear um pouquinho nas palavras de Chico em uma entrevista tratando desse assunto. E vamos começar pensando nos conceitos, né? Pensando o que é doença, o que é saúde, para que a gente possa fazer uma reflexão profunda a respeito disso.
Eu vou estar acompanhando o roteiro aqui com os slides, então, não, mais uma vez, não reparem se eu não estiver olhando diretamente para o grupo, porque, na verdade, com os slides abertos, eu só estou vendo os slides. Mas aí a gente vai interagindo. Para começar a nossa reflexão, eu vou me apropriar de uma passagem que Mário me enviou, inclusive, essa semana, onde André Luiz trata, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 10, lá o tema Sonambulismo Torturado, ele faz uma menção, ele está trabalhando sobre mediunidade, ele está desenvolvendo um estudo sobre mediunidade, mas ele abre considerações falando da mediunidade sobre a saúde. E ele registra assim: a perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos filia-se à mente. Ele começa trabalhando que, para que físico e psíquico estejam entrosados, para que eles de alguma maneira representem equilíbrio, eles precisam estar submetidos a uma mente sã, né? Ele segue: a vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados. Então, ele vai na base da questão, no âmago da questão. Como é que a gente pode exibir saúde? Como é que a gente pode sustentar um estado de saúde sem que a mente seja harmoniosa? E aí a gente vai mais longe, né? No nosso patamar de evolução, com as nossas dificuldades, não podendo ter uma mente harmoniosa o tempo todo, né? A gente se esforça para que ela se mantenha, mas ela oscila. Como é que a gente pode falar de saúde e sustentar a saúde, né, no nosso cotidiano, na nossa existência? Bom, a ciência, ela define doença, que é o contrário de saúde, né, como uma condição particular, normal, que afeta negativamente o organismo e a estrutura ou função de parte ou do todo do organismo. Então, a ciência define doença a partir de desequilíbrio de um órgão, uma função, uma parte do organismo. E aí a ciência vai crescendo na consideração desse conceito, dizendo que as doenças são frequentemente interpretadas como condições médicas que são associadas a sintomas e sinais específicos. Então, o que o conceito vai traduzindo para a gente? Que, além da doença ser uma condição de anormalidade do organismo ou de uma parte dele, ela se mostra, ela se traduz com sinais e com sintomas. Ou seja, ela se mostra com coisas que os outros podem ver que representam esse desequilíbrio e com coisas que, mesmo que os outros não vejam, a gente relata e sente. A gente, que eu digo, a pessoa que está com a doença. E aí a Organização Mundial de Saúde vai fazer uma consideração sobre saúde que mostra para nós como é que ela está distante da nossa realidade. Lá em 1946, a Organização Mundial de Saúde vai definir saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social. Quem é de nós que pode falar que tem completo bem-estar físico, mental e social, né? Ninguém. Então, a Organização Mundial de Saúde coloca a ideia de ser saudável muito distante do real, se ela se basear nessa perfeição que todas as dimensões juntas fazem existir. A gente não encontra ninguém que tenha essa condição. E isso a Organização Mundial de Saúde está pensando só no físico, né? Bom, aí nós vamos para o que a espiritualidade fala a respeito disso.
Como a gente considerou lá na segunda dessas 4 palestras que foram feitas, quando nós estávamos pensando na questão, nas 2 palestras iniciais, nas questões diretamente relacionadas com depressão e suicídio, o Dr. Morel, lá na Revista Espírita de 25 de novembro, do mês de novembro de 1866, ele considera o seguinte: o que é o homem? Um composto de 3 princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. Então, ele resgata as considerações de Kardec no Livro dos Espíritos sobre a nossa estrutura. Bom, a Organização Mundial de Saúde fala da saúde do corpo e quer que a saúde no corpo seja garantida por uma harmonia de todas as dimensões. Para os espíritos, a saúde vai depender da harmonia de diferentes dimensões e não apenas as ligadas ao corpo. A saúde vai se mostrar pela dinâmica que o espírito tem, que reflete no perispírito e que, por consequência, traz resultados no corpo físico. Então, para pensar saúde, para pensar doença e para pensar tratamento, nós vamos ter que pensar essas 3 dimensões. Compreender se o adoecimento está situado em alguma dessas 3, em mais de uma delas, ou nas 3. Né? E aí o Dr. Morel segue. Se a doença ou desordem orgânica, como queiram chamar, procede do corpo, os medicamentos materiais, sabiamente empregados, bastarão para restabelecer a harmonia geral. Então, quando ele trata desse ponto do adoecimento no corpo, ele nos traz para a realidade de que nós não podemos abrir mão da ciência médica. Nós não podemos abrir mão do uso do medicamento quando ele é necessário para tratar o que o corpo está demonstrando de desarmonia. E ele faz com que a gente entenda que existem, sim, coisas do ponto de vista físico que podem causar o adoecimento. Vamos imaginar, por exemplo, né, uma pessoa sofre um acidente automobilístico, vai para um pronto-socorro, recebe o tratamento, só que no acidente ela entrou em contato com metais, né, teve cortes, esses cortes foram contaminados por poeira, por terra, por diversas coisas. E aí ela se trata do acidente, mas desenvolve um processo de infecção. Ali houve a invasão de micro-organismos do ambiente físico, no corpo físico, que resultaram no adoecimento. Quais seriam as medidas, né? Os especialistas na área, os médicos, vão ali intervir com antibióticos, anti-inflamatórios, né? Vão realizar exames e procedimentos para identificar qual o melhor antibiótico para entrar naquela infecção. Então, aqui o Dr. Morel valida que há causas de adoecimento que, de fato, são físicas, né, e que precisam ser tratadas com recursos físicos. Só que aí ele vai ampliando, explorando e indo mais além. Se a perturbação vem do perispírito, se é uma modificação do princípio fluídico que o compõe, que se acha alterado, será necessária uma medicação adequada à natureza do órgão perturbado, para que as funções possam retomar seu estado normal. Aí vamos pensar. O perispírito é um corpo espiritual produzido pelo espírito no seu processo evolutivo para conseguir ter influência sobre a matéria do corpo. O perispírito é constituído de energias. Essas energias fluídicas são depositadas em camadas como resultado das diversas encarnações do espírito.
Então, o perispírito pode ter registros de desequilíbrio dessas energias de outras etapas. Portanto, ele pode também ser fonte de adoecimento. E sendo ele a fonte do adoecimento, medicamentos físicos não o alcançariam e nem produziriam cura efetiva. Se precisaria, então, de uma intervenção médico-espiritual que tratasse o perispírito como fonte do adoecimento. E aí, parêntese, como o perispírito ele é o molde do corpo e ele repercute no corpo com as suas marcas, a sua história, né, as suas mazelas, o corpo poderia, então, adoecer a partir do desequilíbrio que está no perispírito, e aí seria necessário o tratamento físico de um adoecimento que foi resultado do desequilíbrio do perispírito, associado a um tratamento energético ou magnético, que trataria o perispírito como fonte da doença que desceu para o corpo. Mas o Dr. Morel vai mais além e continua. Se a doença procede do espírito, não poderíamos empregar para combatê-la outra coisa senão uma medicação espiritual. Então ele vai mais fundo, né? Bom, a doença pode se situar no corpo e se desenvolver nele por causas físicas. A doença pode se situar no perispírito por questões fluídicas e adoecer também o corpo. E ela pode ter origem diretamente no espírito por conta do que nasce da mente do espírito. E nesse caso, o tratamento precisaria ir muito mais profundamente com medicação espiritual na fonte, no próprio mental desse espírito. Ele continua. E, enfim, como é o caso mais geral, e podemos mesmo dizer o caso que se apresenta exclusivamente, se a doença procede do corpo, do perispírito e do espírito, será preciso que a medicação combata simultaneamente todas as causas de desordem, por meios diversos, para obtermos a cura. Então, o que é que o Dr. Morel está dizendo aqui? Bom, as doenças no nosso planeta, elas podem ter origem e repercussão no corpo, elas podem ter origem e repercussão no perispírito, elas podem ter origem e repercussão no próprio espírito. Mas que, na maioria das vezes, as três instâncias estão doentes. De uma, o desequilíbrio baixou para a outra e causou sinais e sintomas que repercutiram no conjunto, né? É disso que o Dr. Morel está tratando ali. E aí ele fala que, uma vez constatado isso, se precisa tratar todas as instâncias, né? Aí a gente pensa em Jesus e as pessoas que recebiam o benefício dos milagres na sua época. Porque Jesus falava, depois de promover a restauração, vá e não peques mais. Porque ele sabia que o pecar simbólico, né, o comportamento que se sustentava mental, afetivo, energético, se não entrasse em equilíbrio, causaria novos adoecimentos no corpo físico. Ou seja, nosso esforço em prol de manutenção da saúde, ele precisa ser para além de tomar apenas um medicamento para o corpo, para além de fazer um tratamento espiritual e receber magnetismo, cirurgia espiritual, tratamento desobsessivo, para as matrizes morais existentes no espírito e manifestas em sua mente. As mudanças e transformações profundas.
Bom, isso nos faz questionar também experiências de pessoas que a gente percebe, que a gente considera que são esforçadas em manter o equilíbrio, que se empenham em fazer a reforma íntima, que crescem com mudança espiritual e que mesmo assim adoecem, né? Entre essas pessoas que experimentam essa vivência, que passam por essa condição, estava também o nosso Chico Xavier, né? E aí, Elias Barbosa, né, em entrevista a Chico, questionando diversos assuntos, começa a fazer uma sequência de perguntas direcionando para essa temática, né? E Chico vai recebendo orientações de Emmanuel para responder sobre essa questão. Elias Barbosa pergunta: Chico, entendemos que o nosso diálogo está longo, mas pode dizer-nos o que pensa Emmanuel quanto ao problema de doenças e obsessões? Chico responde: muitas vezes adverte-nos que doenças e obsessões são testes que nos põem à prova a capacidade de resistência moral, ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma. Então, Chico responde para Elias que Emmanuel trata o adoecimento como um processo educativo, né? A presença da doença, seja em que grau for, seja qual for a dimensão que ela afeta, ela simbolicamente traz uma mensagem. Ela comunica algo ao ser que está adoecendo, né? Ela vem como uma lição que integre esse ser num processo de autoeducação, para que esse ser que adoeceu encontre relações com a equilibração da sua alma, o equilíbrio deste enquanto alma. Elias Barbosa continua a entrevista. Desejará você contar-nos alguma coisa da sua experiência no contato de Emmanuel com respeito à atitude que devemos assumir perante as nossas próprias doenças? Bom, se Chico está dizendo que a doença é um processo educativo, que Emmanuel lhe mostrou que há uma função no adoecer, ele teria algo pessoal para relatar sobre isso? Chico responde: nosso amigo espiritual é de opinião que precisamos guardar calma e paciência perante quaisquer enfermidades de que sejamos acometidos, procurando ao mesmo tempo atenuá-las ou afastá-las por tratamento adequado. Então, a primeira lição que o adoecer nos traz, seja ele psicológico, mental, físico, é um convite à paciência, a calma e a paciência, que normalmente é o contrário do que a gente sente quando adoece, né? Nós, quando adoecemos, no primeiro momento, principalmente se for uma doença grave, entramos em desespero, nos enchemos de ansiedade. Então, o convite, no primeiro instante, é calma, paciência. Vamos tentar entender o que está acontecendo. A esse respeito, narrarei um dos primeiros diálogos que tive com ele, Emmanuel, em 1931. Achava-me sob domínio da doença complexa que trago até hoje em meu olho esquerdo, quando nosso mentor espiritual me apareceu pela primeira vez. Depois de ouvi-lo em diversas reuniões sobre planos de trabalho que ele nos trazia, certa noite, em dezembro de 1931, roguei a ele orientação para o meu caso. Estava sofrendo muito e queria curar-me.
né? Então, Chico, não diferente de todos nós, consulta a espiritualidade, pede o auxílio de Emmanuel, porque ele quer que a doença seja curada. Ainda que entendendo que ele precisa ter paciência e calma, e que havia alguma coisa educativa para ele tirar dali, ele não quer continuar doente. Ele quer que a doença seja retirada através da cura. E é isso que ele propõe como pedido a Emmanuel. Bom, aí o que é que Emmanuel responde? Tenha serenidade. Falou ele bondosamente. Você está sob o cuidado de benfeitores espirituais dedicados e sob a assistência de médicos atenciosos e amigos. Então, a primeira coisa que Emmanuel traz para ele é que, e que serve para todos nós, em qualquer processo de adoecimento que nós nos confrontemos, já há na espiritualidade amigos espirituais que estão acompanhando o processo para, de alguma maneira, tratá-lo. Mas não tratá-lo no sentido de fazer com que ele deixe de existir. Tratar o processo no sentido de que ele seja o mais benéfico, que ele acrescente o máximo possível na nossa possibilidade de crescimento, né? Aí Chico pergunta, então devo prosseguir sob a orientação da medicina? Sim, como não? A medicina está no mundo em nome da divina providência. Então Emmanuel começa a desenvolver o raciocínio, fazendo com que Chico compreenda que, ainda que a medicina tenha todas as suas limitações, é uma parcela da providência divina para lidar com o humano em adoecimento no planeta, né? Então, a medicina enquanto área é um elemento da providência divina para que nós tenhamos possibilidade de lidar com o adoecimento, que na nossa categoria de desenvolvimento acontece, né? No nosso grau de evolução acontece. Chico, quer dizer que preciso tratar-me com o máximo cuidado, responde Emmanuel. O corpo é comparável à enxada e o espírito reencarnado lembra o lavrador. Todo zelo do lavrador é necessário para conservar a enxada em condições de trabalhar com acerto e segurança. Então, Emmanuel chama Chico à responsabilidade de cuidar do corpo, né? Nós precisamos hoje, com o grau de conhecimento, com o grau de consciência que nós temos, mesmo que a gente não consiga ter acesso tão fácil, que é o caso quando a gente precisa, por exemplo, da rede pública, mas é nossa obrigação tentar cuidar do nosso corpo, perceber onde é que o auxílio precisa existir, onde é que a intervenção precisa chegar, buscar quem sabe para que faça alguma coisa para o corpo se recuperar. Aí Chico prossegue. O senhor quer dizer que, embora eu seja médium e veja o senhor ao meu lado com tanta bondade e cultura, não posso esperar a intervenção do plano espiritual em meu benefício para curar-me? Ou seja, Chico está dizendo ali, Emmanuel, você como espírito superior poderia fazer alguma coisa, eu tenho que ficar de braços cruzados e não esperar que o Senhor faça alguma coisa para minha cura acontecer? Emmanuel responde, por que você receberia privilégios por ser médium? A intervenção do plano espiritual está operando em seu favor, sustentando as suas forças através do magnetismo curativo e secundando a ação
dos ocultistas que nos amparam. A condição de médium não exonera você da necessidade de lutar e sofrer em seu próprio benefício, como acontece a outras criaturas que estão em plano físico. Aí a gente entende um Divaldo Franco ter problemas de saúde cardiológicos, urinários, prostáticos. A gente entende um Chico ter debilidade orgânica, ter uma condição oftalmológica que quase produz cegueira, né? Aí a gente entende que a mediunidade não é um privilégio que isenta o ser de passar por dificuldades físicas, né? Doenças orgânicas que precisam de tratamento e de acompanhamento. E nem coloca ninguém em condição de receber ajuda especial da espiritualidade. Recebe-se ajuda de acordo com seu crédito espiritual e de acordo com o projeto que haja para acontecer com a sua participação, o que não significa isenção da prova, da dificuldade. O Senhor tem dito que pretende escrever por meu intermédio e que, se Deus permitir, fará livros. Mas o Senhor acredita que posso desempenhar a tarefa mediúnica assim doente dos olhos como estou? Chico está estarrecido, né? Ele está surpreso, porque ele não esperava que Emmanuel fosse responder dessa forma. Aí ele reforça, né? O Senhor espera que eu trabalhe tanto com uma ferramenta tão danificada? Sem dúvida nenhuma. Se formos esperar pela saúde perfeita a fim de trabalhar, quando aprenderemos a cumprir os nossos deveres? Então, aqui Emmanuel dá o recurso para a gente compreender que estar doente não é desculpa para não fazer o bem. Estar sofrendo e passando por dificuldade não é justificativa para trabalhar, para deixar de trabalhar pelo outro. Se formos esperar pela saúde perfeita, a fim de trabalhar, quando aprenderemos a cumprir os nossos deveres? Repetindo, né? Se você estivesse na Terra com todas as facilidades em mão, no estado de evolução deficitária em que ainda nos achamos, talvez que as dificuldades no serviço espiritual para você fossem muito maiores. Conforto oportuniza facilidade. E quando nós estamos confortáveis e com facilidades, a gente não prioriza o dever. A gente prioriza o prazer. Aí Chico continua. Então, como é que o Senhor considera a doença dos olhos, em meu caso? Quando tanto preciso de me esforçar para a tarefa em início? Emmanuel responde. Observamos a sua enfermidade como sendo um abençoado apoio que o Senhor concedeu caridosamente a você, para que venhamos a caminhar com menos riscos e perigos em sua atual romagem na terra. Confie no Senhor, pois sua doença é arrimo que ele enviou em seu auxílio. Sabe aquele ditado popular? Deus não dá asas à cobra? A doença é a falta de asas, para que a cobra não tente morder o que está no céu, né? Simbolicamente. Então, a doença, ela nos puxa para uma realidade que acaba sendo um freio para que a gente não exceda no uso da nossa liberdade, né? A doença vem, ela se torna presente para que, gerando esforço, gerando trabalho, gerando um encontro com o equilíbrio,
nós tenhamos paz. Que muitas vezes, se tivéssemos saúde completa, não existiria, porque o conforto levaria na direção oposta à paz. Ao ouvir essas últimas palavras, indaguei alegremente: então Jesus vai curar-me? Veja a ingenuidade de Chico, né? Então ele chegou a pensar que, bom, se eu fizer o trabalho espiritual que precisa ser feito, se eu aceitar a prova e administrar a presença dela, Jesus vai dar a solução, ele vai tirar, em algum momento, isso da minha carga, dos meus ombros. Aí Emmanuel responde. Aí ele fala da resposta de Emmanuel, né? Emmanuel me fitou com bondade e mandou que eu abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador, e recomendou que eu começasse a leitura do texto. Então comecei a ler em voz alta as palavras do Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando atingi a palavra aliviarei, nosso amigo espiritual sustou a leitura e disse-me: compreendeu bem? Jesus não nos promete curar-nos, isso é, retirar-nos da bênção das obrigações que nos cabe cumprir perante as leis de Deus, mas sim promete aliviar-nos, auxiliar-nos. Confiemos no Mestre Divino e trabalhemos. Então, a promessa da espiritualidade não é de cura, de eliminação, ainda que é algo impossível, né? Mas, em primeira instância, né, a proposta da espiritualidade é que, ao entrar em contato com a doença, nós tenhamos oportunidade de crescimento se soubermos usar a lição. Aí Chico finaliza: entendi a lição que me era dada e resignei-me. Hoje, depois de transcorridos 36 anos sobre esse diálogo, na ocasião em que ele dava entrevista, né, em 1975, agradeço ao Senhor a bendita doença que carrego nos olhos, sempre tratada por médicos amigos e por amigos espirituais, pois ela tem sido em todo esse tempo um agente providencial, induzindo-me à reflexão e ensinando-me a respeitar o sofrimento dos outros. Então, Chico atravessou a existência sem que esses problemas fossem removidos. Ele teve outras questões de saúde que foram tratadas, mas muito parecido àquilo que Paulo fala, né, nas suas cartas. Paulo fala de que tinha um espinho na carne e que ele tinha que conviver com a presença desse espinho, né? Então, às vezes, a gente precisa. E aí a espiritualidade, ela trata, alivia, não cura, não retira a prova, né? Para que no trajeto acompanhado por ela, a gente aprenda a ser mais humilde, aprenda a ter empatia pelo sofrimento dos outros, aprenda a ser menos egoísta, de se colocar sempre em primeiro lugar e não pensar nas outras pessoas. Inclusive porque, estando doente e fazendo o bem pelo outro, o bem feito pelo outro vai contribuir para a diminuição do meu contato com o meu próprio sofrimento, né? Então, o trânsito pelo adoecimento, seja o adoecimento psicológico, mental, físico
e até espiritual, né? Vamos pensar aí nos processos obsessivos, por exemplo, que são adoecimentos, né? Adoecimentos do espírito, né? Todos eles são oportunidades, são portas que se abrem para que a gente tenha aprendizado intensificado, para que a gente tenha lições que em outras circunstâncias a gente não conseguiria assimilar, tenha aprendizados que, inclusive em outras condições, a gente se recusaria a fazer, que a gente também se recusa, né? Tanto com saúde como adoecido, né? Quantas vezes a gente vai na direção oposta, né? A doença vira motivo de revolta, de indignação, de vira até motivo para culpar Deus porque a gente adoeceu, né? Então a doença acaba chegando como uma companheira de jornada, como uma amiga que vai nos ajudando a fazer o nosso trecho do percurso, nos tornando pessoas melhores, sendo mais humildes, compreendendo quanto a gente ainda precisa crescer. Me desculpem a emoção. E quando a gente consegue trazer isso para dentro do coração, a gente consegue encontrar de verdade paz. Se nós não fazemos isso, a gente entra unicamente em desespero. Ao invés de acolher o que está sendo ensinado, o que está sendo trazido, as grandes reflexões que a gente pode fazer estando sobre a doença e assim conquistando paz, se a gente faz um movimento contrário, a gente triplica o nosso sofrimento. A gente cria uma parede, um obstáculo para que a espiritualidade consiga nos ajudar. E nós nunca devemos esquecer que, como a gente não está sozinho, a gente está fazendo parte de um coletivo, de um grupo humano. A nossa prova, a nossa dificuldade com adoecimento ou com outra coisa, ela também auxilia o outro, né? Faz com que o outro também perceba o quanto precisa aprender e o quanto precisa crescer. E com toda essa compreensão, permitindo que essa reflexão aconteça no nosso coração, claro que a gente vai enfrentar uma depressão, claro que a gente vai enfrentar uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, claro que a gente vai enfrentar um câncer, um acidente automobilístico que coloca a gente na cama. A nossa fé vai ser maior do que tudo isso. Então, meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem me dado esse espaço para falar dessa questão. Muito obrigado por vocês terem tido a paciência de me aturar falando sobre essas coisas. E de verdade, de coração, a proposta veio para Mário, para Itamar, para casa, como um exercício de aprendizado pessoal, como uma tentativa de sustentar o equilíbrio pessoal e poder contribuir de alguma forma, dividindo com vocês, para que também com vocês isso servisse de motivação para continuar a caminhar. Muita paz. A gente ainda tem aí uns 10 minutos, né? Eu queria... Posso falar, Marcos? Agora? Fala aí que tem 10 minutos. Agora, é rapidinho, tem muita coisa, mas é rapidinho. Primeiramente, eu quero agradecer o irmão, o companheiro, o amigo,
eu não elogio ninguém porque sempre na minha cabeça todo elogio atrasa o crescimento do companheiro. Então eu prefiro agradecer e de fazer parte do grupo, de amigo do companheiro, por suas palavras, por tudo. Esse é o meu comportamento. Mas eu queria fazer umas perguntas baseado nesse estudo que você fez, que eu nunca tive a oportunidade de perguntar a ninguém. Era no seguinte, vou falar dos três corpos, do perispírito, do espírito e do corpo físico. Por exemplo, Deus criou o espírito ignorante, sem conhecimento nenhum, sem nada. Na minha opinião, isso aí não é de livro, não é nada, é no meu conhecimento mesmo. Que ele criou o espírito sadio, ele criou ignorante, com todas as imperfeições de ignorância, sem sabedoria, sem nada, mas criou sadio. Não criou o espírito com doença, o espírito veio sadio. As doenças, quem causou no perispírito foi o conjunto do espírito com a ignorância e o corpo físico agindo de acordo com a ignorância do espírito, causou problema no seu organismo, que terminou atingindo o perispírito e ficou gravado no perispírito, que depois quem sofre as consequências é o corpo físico e o espírito, porque todas as coisas foi causada por ele mesmo. Então, quem é que tem que se curar? Quando você falou de Chico não se curou, Deus não curou ele, por quê? Porque todos os nossos problemas foram causados por nós mesmos. Quem tem que reparar eles somos nós mesmos. Porque o espírito é causador de sofrimento no corpo físico, que passou para o espírito, para o perispírito, que depois, em uma encarnação outra, ele vai reparar aqueles danos que ele causou no seu corpo físico, que está gravado no perispírito, forçando ele a mudança, a recuperação, através do quê? Do esclarecimento, do conhecimento. Tem mais coisa, mas o tempo é pouco, tem outras pessoas que querem falar. Eu queria só perguntar a você o seguinte, se esse raciocínio tem lógica, porque é o que eu penso na minha cabeça. A questão do adoecimento é uma questão que ela está, de alguma maneira, inerente à matéria, né? Porque se a gente for pensar, por que um cachorrinho tem câncer? Por que um gato precisa de cirurgia porque tem um problema de saúde no coração, né? Os bichos não cometem erros para ter registro no corpo, na estrutura espiritual, que cause uma doença no corpo material deles, né? Então, assim, como o Dr. Morel trouxe na mensagem na Revista Espírita, nós temos causas de adoecimento no plano físico, causas de adoecimento no plano fluídico, energético, e causas de adoecimento no plano espiritual. No caso do humano, a maioria dos adoecimentos seria o resultado de causas nos três campos, ou de causas em um dos campos repercutindo nos outros, né? Mas é importante que a gente pense isso, que a própria condição da matéria no plano em que nós encontramos nesse momento, que a gente ainda está em crescimento, né? A matéria ainda é densa, ela sofre as repercussões do ambiente, dos micro-organismos existentes no ambiente, das relações entre o humano e os outros reinos. Então, a doença faz parte do fato da gente precisar ter um corpo material e utilizar ele, né? Então, ela, além das causas comportamentais e mentais, ela também tem esse aspecto. Seria isso. Eu agradeço também essa participação, você terá outras, né? De atividades, naturalmente. Tá baixo, Sérgio, seu microfone. Agradeço em nome do Raio de Luz, melhorou? Melhorou, tá bom. Eu agradeço em nome da sua participação, que com fé em Deus haverá outras em outros trabalhos, e que a gente compreendeu bem, como você citou em toda a sua muito bem explanado. Eu indiquei você vencer aquele do capítulo 10 de André Luiz, indico também você o capítulo 9 do capítulo 10, onde você vai ver isso muito claro,
o que o Dr. Morel fala, que você explicou para a gente, deixou para a gente de uma maneira bem simples. Você não entrou em desespero, porque uma doença, um diagnóstico e um prognóstico causa um abalo psíquico em qualquer ser humano. Porque se eu for para um hospital e alguém disser que eu estou com doença grave, eu não vou estar rindo, né? Porque senão ele vai ficar com medo de mim, que eu estou com algum problema mental, emocional. Então, você não se desesperou, busca cuidar do corpo, né? Como você vem buscando, né? E você testemunhou isso naqueles nossos encontros que eram raros, mas lá no nosso hospital, nas clínicas ou no plantão de vigilância, e você no plantão de enfermagem, quando dava a gente descia ali e conversava, não dava para você descer e nós conversarmos ali de madrugada no hospital das clínicas, né? Na Aliança, no hospital das clínicas. Então você já testemunhou quanto de gente desesperada diante de um diagnóstico e de um possível prognóstico de um médico. Você já deve, muito mais que eu não fico na área externa, mas você já deve ter gente ali ofendendo a Deus, ofendendo o parente, ofendendo tudo. Ou seja, uma doença no corpo, nessa parte, ele também atingiu a mente. E muitos se desencaminham para onde? Para o suicídio. Eu nunca esqueço, sem citar o nome, quando Ferreira, a gente saía do centro, lá do Ferreira, no bairro Y. A pessoa tem 12 anos no centro, 12, assistindo palestra e tudo, com cerca de quase 60 anos, recebe um diagnóstico de câncer e um prognóstico de poucos meses. Ela passa no centro, Ferreira está aqui, testemunha, assiste a palestra espírita como ela fazia há 12 anos e se joga do prédio quando chega em casa. Quer dizer, você é um exemplo, porque amanhã eu posso, porque a gente já viu aqui, está na carne, o espírito é forte, né? Jesus falou, mas a carne é fraca, está na carne, está suscetível às vicissitudes do plano físico. Então, você serviu de exemplo para nós, encarnados, e para muitos desencarnados, de resistência moral, de confiança em Deus, absoluta, confiança na medicina, você busca, confiança no tratamento da espiritualidade que você recebe no seu espírito todas as noites e se mantém firme, porque você escolheu isso. Por que muitos não se curam hoje? O missionário da luz. As pessoas escolhem, ou elas escolhem, ou seus guias escolhem, fruto do quê? De uma análise psíquica do que é melhor para aquela pessoa. Então você vai ao médico sem desespero. A doença não tirou você a sua fé, sua serenidade, a sua paz interior. Você se mantém em paz. Lágrima é natural, tristeza é natural, mas você não perdeu. Com certeza, você está sendo exemplo não só para nós encarnados que lhe ouvimos, mas para muitos desencarnados que estão aí te ouvindo. Temos 5 minutos, alguém que desejar falar mais alguma coisa? Tamar, abre o microfone aí. Você. Serginho, você terminou transmitindo tudo que eu, né, sinto nesse momento e gostaria de ter externado, e como não apenas eu, mas todos que estão participando desse trabalho de hoje, dessa live, sente no momento tudo que foi dito por você, você falou por nós. Então eu só quero mesmo agradecer ao Osner e dizer para ele que você, meu amigo, não tem dimensão da ajuda física, espiritual, psicológica, mental que você nos trouxe com esse trabalho, particularmente com essa live de hoje. Você nos ajudou a tirar o véu e nos olhar como somos e ver que, apesar de todos os nossos defeitos, a grandeza que nós possuímos em nós e que precisamos deixar que ela brilhe, que ela venha à tona, que ela nos ajude a passar por os momentos difíceis que precisamos para aprendermos. Então, Deus lhe abençoe, Deus lhe retribua e que as suas lágrimas, que também foram nossas lágrimas, possam limpar a nossa consciência e regar a nossa fé, para que a gente continue firme nesta caminhada. Deus lhe abençoe. Que assim seja, mesmo. Que assim Então seja. vamos lá, 3 minutos, fazer nossa prece. Agradecer a Deus, ao Mestre Jesus,
ao amigo nosso, ao amigo Nascimento, à equipe espiritual que está envolvida no processo de auxílio ao nosso irmão mesmo, inspiram os médicos a escolha da medicação correta. Nós compreendemos com gozo a doutrina espírita. Doença são provas necessárias à conquista da paz espiritual. Ensinamento esse, sim, que uma boa parte da humanidade desconhece. O Osler, com alguns outros irmãos, que atravessam dificuldades tão gritantes que envolvem sofrimento, nós saímos daqui fortalecidos diante das nossas próprias provas. Senhor Jesus, um dia Chico Xavier falou, diante das contrariedades, das ingratidões, das agressões, eu estou tão triste, mano, tão triste. O que eu fiz para sofrer tantas agressões que eu fiz? Tem horas que eu me sinto como se eu estivesse caindo de um prédio de 20 andares para me estrangular no chão. Emmanuel falou para Chico, se você chegar nesse estado psíquico de depressão e se imaginar caindo de um prédio, Chico, lembre-se, você não chegará ao sol. Muitas mãos estarão estendidas para lhe amparar durante a queda. Meus apartamentos abaixo. Tenho certeza que muitas mãos te envolvem neste momento. Você não cairá. Você segue à frente com humildade e confiança absoluta em Jesus, que sabe o que é melhor para você, para todos nós. Então, continue encontrando no receptáculo mediúnico dele esse coração amigo e essas palavras que elucidam e que esclarecem, que consolam a todos nós. Muita paz.